Oi pessoal do segundo termo B, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de física. Essa é a nossa aula número 11 do segundo bimestre, provavelmente é a nossa última aula desse semestre, tá bom? Bom, é uma aula muito simples hoje, vou falar para vocês sobre reflexão da luz, reflexão difusa ou difusão da luz. Vou falar também sobre reflexão regular, espelho plano, leis da reflexão. Uma teoria bastante simples de ser entendida, tá ok? Então, reflexão da luz. Lembra reflexo, não é isso? Reflexão, gente, é o retorno de um feixe de luz para o meio do qual ele veio ao atingir uma superfície. Então, você, por exemplo, tem uma superfície aqui, vem um raio de luz, tchum, bate, reflete. Vem, bate, reflete. Vem, bate, reflete. Se essa superfície fosse, por exemplo, um vidro transparente, não ocorreria a reflexão. Haveria o quê? A refração da luz. Então, a luz passaria para o outro lado. Então, nós estamos falando aqui de um meio, de uma superfície, que faz a luz retornar para o meio de onde ela veio, tá? A gente vai ver que muito importante é o espelho, por exemplo. É o exemplo mais, assim, fácil de imaginar a reflexão da luz, certo? A reflexão da luz, ela pode ser perfeitinha, o raio de luz bater, e do jeito que ele entrou, ele sai do mesmo jeito, com o mesmo ângulo, mas também ele pode chegar numa superfície, gente, ó, bater e sair com um ângulo totalmente diferente do qual ele entrou, certo? Então, por exemplo, um raio de luz bate numa parede, reflete e sai totalmente diferente da maneira como ele entrou, não como no espelho. Então, isso chama difusão da luz. Então, é a reflexão irregular ou difusa, que ocorre quando um feixe luminoso atinge um corpo rugoso, cheio de saliências, e faz com que os raios se propaguem em várias direções. É graças a essa difusão que podemos ver totalmente as coisas, certo, pessoal? Agora, existe a reflexão regular, a reflexão bonitinha. Quando um feixe de luz incide sobre uma superfície perfeitamente polida, espelhos, por exemplo, os seus raios refletem em uma única direção. Então, olha só, rainho entrou aqui, refletiu com a mesma direção, ó. O ângulo que tem daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui, ó. Ele não entrou de um jeito e saiu de outro. Ele entrou de um jeito e saiu do mesmo. Entrou de um jeito e saiu do mesmo. Entrou de um jeito e saiu do mesmo, ó. Então, ele mantém a direção que ele entrou. Então, isso é uma reflexão regular, uma reflexão bonitinha, certo? Não é a difusa. E o que é um espelho? Ou melhor, um espelho plano, porque tem espelho côncavo, convexo. Por exemplo, você pega uma colher, você olha dentro da concha da colher, você vê uma imagem. Quando você olha do outro lado, você vê também. Uma você vê de ponta cabeça, né? A outra não. Mas o espelho não é plano, ele é côncavo ou convexo. E o espelho plano? É igual ao nosso espelho que estamos acostumados a ver na nossa casa, certo, pessoal? Então, o espelho plano é toda a superfície plana, polida, com alto poder refletor. É o espelho que a gente conhece, né, pessoal? Então, como representa um espelho? Assim, ó, um risco reto. Essa franjinha que a gente coloca sempre na face opaca, atrás do espelho. E a face que não tem essa franjinha é a face refletora, certo? Onde a gente vê a imagem refletida. Leis da reflexão. Então, aqui eu quero mostrar para vocês um desenho. Olha a situação, ó. Aqui a gente tem o espelho. Olha a franjinha aqui atrás do espelho. E aqui a frente do espelho, onde, né, a gente vê o reflexo. Esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto de incidência. É onde o raio de luz incide, ele bate aqui. São infinitos raios de luz. Vou traçar um só para vocês verem, tá bom? Então, esse ponto aqui é o ponto de incidência da luz. Então, veio o raio de luz retinho, veio aqui, entrou com um determinado ângulo. Onde ele bateu, que é o ponto de incidência, aqui tem uma reta imaginária chamada reta normal. Essa reta normal, ela forma 90 graus com o espelho, com a superfície refletora, tá? Então, reta normal, ela passa onde passa o ponto de incidência que o raio de luz entra. Chegou aqui no ponto de incidência, imagine uma reta que passa 90 graus do espelho aqui, chama reta normal.
O raio de luz que entra é chamado de raio incidente, RI, e o raio de luz que sai, que é refletido, a gente chama de RR, ó, raio refletido. E olha que interessante, essa reta normal, que está aqui sobre o ponto de incidência, está a 90 graus do espelho, ela determina, ó, o ângulo entre a reta normal e o raio incidente, chama-se ângulo de incidência, ou I, e o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido, o que sai, é chamado de ângulo refletido, R'. Então, a primeira lei da reflexão é o seguinte, ela diz que o raio incidente, o raio que bate no espelho, o raio refletido, o que sai do espelho, e a normal, a reta normal, são coplanares, ou seja, estão todos no mesmo plano, certo? Não está um aqui e o outro do outro lado, estão todos no mesmo plano. E a segunda lei, gente, é muito importante, diz o seguinte, que o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo entre o raio incidente e a normal, e o ângulo refletido, ou seja, o ângulo entre a normal e o raio refletido, eles são iguais, tá? Ó, I é igual a R. Não é assim, ó, entra com o ângulo e sai mais aberto ou mais fechado. Do mesmo jeito que entrou, ele sai, certo? Então, são as duas leis da reflexão. Coloquei um exercício bem simplesinho só pra gente treinar isso aqui, tá? Aqui, agora. Vamos lá. Pegar uma caneta mais grossa. Olha só. Trace o raio refletido para os seguintes esquemas. Então, olha onde está o espelho, ó. Aqui está o espelho, aqui atrás do espelho, ó. A frente é aqui, a parte refletora é ali. Aqui está a reta normal, como é que eu sei? Está um ângulo de 90 graus aqui. E esse é o raio que está entrando, ó. É o raio de luz incidente. Onde eu vou traçar o refletido? Assim, ó. Se aqui são 45 graus, eu vou sair também com 45 graus. Então, aqui está o raio de luz refletido também a 45 graus, tá? Então, esse é o incidente, esse é o refletido. Mesmo ângulo de entrada e saída. Olha aqui, ó. Aqui o espelho já está em pé, aqui atrás do espelho, olha a franjinha. Aqui é a superfície refletora. Ó, entrou aqui a reta normal, entrou aqui com 30 graus, vai sair, adivinha com quantos graus? Com o mesmo grau, 30 graus também. Então, aqui está o nosso ângulo, o nosso raio refletido. Então, raio incidente, raio refletido, tem a mesma angulagem, formando o ângulo normal igual. Aqui nós temos, ó, o espelho, atrás do espelho, entrou em cima da normal. Entrou aqui, ó, vai sair que jeito? Do mesmo jeito que entrou. Sobre a normal mesmo, vai sair para lá, tá? Então, aqui está o ângulo, o raio de incidência, o raio incidente, e na volta aqui, sobre a reta normal, o raio refletido. Aqui, ó, atrás do espelho, entrou a 90 graus aqui, aliás, minto, entrou a 10 grauzinhos aqui, 10 para 90 aqui é 80 graus, pessoal, tá? Então, vai sair do mesmo jeito que entrou. 10 graus aqui, ó. Só que 10 graus não é o ângulo de incidência nem de reflexão, tá, pessoal? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio e a normal. Então, aqui o ângulo é 80 graus. 80 graus aqui, 80 graus aqui, tá bom? Exercício 2, dada a figura, calcule o ângulo de incidência, o de reflexão e o ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Primeira coisa, aqui é o ponto de incidência, aqui você vai traçar a reta normal. Pronto. Tracei a reta normal, que é sempre a 90 graus do espelho. Esse aqui não é o ângulo de incidência, ó. Esse é o raio incidente, o ângulo de incidência é esse aqui, ó, tá? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Se aqui é 90, gente, aqui é 25, 25 falta quanto para 90? 65, certo? Ó, 25 para 90 faltam 65 graus. Então, o ângulo de incidência é 65 graus. I é igual a 65 graus, tá bom? Calcule o ângulo de incidência, 65 graus. Porque o ângulo de incidência não é esse aqui, é o que forma com a normal. Se até aqui tem 90, 25 para 90 são 65. E o ângulo de reflexão?
Ó, segunda lei, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, ele também é 65 graus. Cadê ele? Ó, do jeito que entrou, ele sai. Então, esse aqui é o raio refletido e esse aqui, ó, é o ângulo de reflexão, tá? Ó, esse é o I, esse é o I e esse é o R, o ângulo, ó, ângulo I, ângulo R. E a outra pergunta é, o ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Ó, se o raio incidente é esse aqui e o raio refletido é esse aqui, qual é o ângulo formado entre os dois? 65 mais 65, tá? Então, o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido é 65 mais 65, que dá 130 graus, certo? Então, o ângulo de incidência é 65, refletido é igual, ângulo de reflexão é igual, e o ângulo entre os dois raios é 65 mais 65, 130 graus. Certinho? Depois a atividade de vocês vai ser somente copiar a aula de hoje no caderno, postar e enviar. Fiquem com Deus.